Você alguma vez já foi fazer um ensaio corporativo masculino, não soube de maneira nenhuma como dirigir, como criar poses para esse ensaio corporativo? Eu vou te ensinar agora então 6 poses para destravar aí a sua mente e você gerar um conteúdo para o seu cliente corporativo como nunca antes. Bom, para isso vou chamar aqui, né, já que é um ensaio corporativo, o mundo business, vou chamar aqui então André Selga para ser o nosso modelo aqui e eu vou te mostrar então, tá, algumas poses para dar aquela destravada, aquela desenferrujada na sua mente, mas nunca fique travado somente naquela pose, não é uma questão de decorar. Tá? Eu vou te falar algumas poses aqui, você vai ver o resultado, mas lembra sempre disso, não, pose não é decorar, não é você virar assim e falar, eu vou fazer essas 4 poses aqui, acabou o ensaio, não. Você vai trabalhando em cima daquilo, certo? Primeira coisa que a pessoa chega para fazer, ó, você vê o jeito que o André parou ali, certo? Mão, ele já coloca aqui, por quê? É o desespero de quem está sendo fotografado, o que eu faço com a minha mão, tá? Primeira coisa que o povo fica desesperado, põe no bolso, o que eu faço com a minha mão? Então, para você tranquilizar a pessoa, é legal você começar trabalhando com a mão da pessoa, certo? E o que é uma pose bem comum de se fazer em ensaio corporativo? Cruzar o braço, não. Isso aí todo mundo faz, tá? Não é cruzar o braço, tem maneira correta também que eu vou te mostrar. Mas é o quê? É movimentar o braço. Por exemplo, o André está de relógio. Então, uma pose que a gente pode fazer é exatamente como se ele estivesse arrumando, por exemplo, a pulseira do relógio, como se estivesse vendo alguma coisa no relógio, mas ele não precisa estar olhando para o relógio, ele pode estar olhando para a câmera, tá? Então, ó, dá uma olhadinha para você ver, né? Você vai fingir aqui que você está arrumando o relógio, mas aí você vai me olhar exatamente como você fez, tá? Isso! Vamos só ligar e dar no clique, aí... Você pode ficar mais sério, tá? Como se for... Isso, boa, maravilha, tá? Então você vê aí, ó, que o simples fato dele estar segurando o relógio, mas percebe uma coisa, como ele tá com o cotovelo um pouco mais alto, certo? Isso não é natural, mas é porque tava te mostrando ali que a pessoa geralmente não sabe o que tá fazendo. O que é o ideal? É normal, tá? Então normalmente a pessoa tá com a mão aqui, ela vai mexer em alguma coisa, ela só sobe. Certo? Então, André, deixa isso aí e agora traz o olhar para mim. Aí, ótimo. Muito bom. Uma variação disso é como se ele estivesse arrumando a pulseira, sabe? De colocar o relógio, mas aí ele vai colocar o relógio e vai olhar para mim. Já dá uma outra pose. Como se estivesse arrumando e aí você olha para mim. Aí, pode olhar, olha de novo pro relógio e só isso com aí. Porque essa queda do pescoço dá uma naturalidade para a foto. Se você fica aquele negócio reto assim, parece um robô para fazer aquela foto, tá? Então você vê que isso é uma variação. Uma outra pose que você pode trabalhar com ela é o quê? Braço cruzado, tá? Mas, se eu falar para cruzar o braço, André, cruza o braço aí pra gente fazer uma foto. O que naturalmente as pessoas fazem, ó, tá? Desaparece com a mão, certo? Então, se eu olhar ali, o que acontece, ó? Eu não consigo ver a mão do André, porque ele colocou, como a maioria das pessoas fazem, a mão travada aqui embaixo, certo? Isso não é legal, porque a hora que você vê a foto, parece que a mão dele está cortada, que acaba naquele ponto ali, porque a foto ela é em 2D, ela não tem tridimensional ali na foto, né? Então, o que você vai pedir para a pessoa sempre fazer? Ela vai cruzar o braço, tá? E ela vai simplesmente apoiar um braço no outro, ó, certo? É esse movimento aqui, ó. E ela vai apoiar isso daqui e trazer o braço, tá? Não precisa ser aquela coisa que geralmente você vê as pessoas fazendo isso aqui. Aí fica parecendo, sei lá, uma estátua egípcia ali para fazer a foto. Não tem necessidade. É isso aqui, ó. Mão normal, você vai trazer essa mão aqui girando para pegar. Uma vai apoiar na outra e isso daqui é só um apoio, tá? Então, André, você vai fazer isso aqui, ó. Apoiar esse aqui, você apoia mais embaixo do seu cotovelo. Isso, e essa aqui, tá? E o que é interessante também? Não ficar com o ombro virado reto para a câmera, certo? Para dar uma sensação de movimento. Então é aquela coisa dos 45 graus, mas o rosto dele mantém, tá? O rosto dele ele vai manter para mim. Só o ombro que ele vai dar uma leve virada e aí o lado que a pessoa mais preferir, tá? Então pode jogar um pouquinho o ombro só. Aí, vou fechar um pouquinho mais o frame. Isso. Detalhe dessa foto. Dedão
tá aqui em cima, tá? O legal é você sempre deixar a mão mais fechada, certo? Então, vou dar uma olhada para você ver como faz a diferença de você estar com os dedos mais unidos. Faz de novo, André, deixa mais unido assim, mais à vontade. Aí, isso. Perfeito, tá? Você vê como dá outra cara para a foto já você fazer isso. Então, ó, você vê, fizemos uma pose, né, no relógio com uma variação. Então, numa pose só você já tirou duas, já temos mais uma pose de braço cruzado e agora só vou colocar um banquinho aqui para a gente ver sentado como fazer também poses, tá? Então a gente colocou um banquinho ali agora para fazer uma pose sentada e primeira coisa que você tem que ter em mente, sentar para uma pose fotográfica não é estar na praia, sentadão, ao ar livre, relaxando, tá? Não é isso. Você vai sentar como se você estivesse realmente ali para aquele ambiente, que é o quê? É um homem de negócios, então é uma coisa mais poderosa, é um ombro mais posicionado, nunca reto para a câmera, sempre de lado, e aí vem de novo o problema dos braços, tá? E aí como é que vai ser feito isso? Então, André, pode sentar aí, tá? Primeira coisa, você vai deixar isso, um pé sempre mais à frente do que o outro, para dar essa ideia de movimento, tá? A perna que está à frente, onde você vai apoiar a mão mesmo, e a outra mão, você vai jogar ela aqui, posicionada, e o seu corpo vai vir levemente para frente, como se você fosse apoiar nesse braço, para não ficar aquela coisa do braço aqui, certo? Então, imagina o seguinte, se ele ficar assim, o braço dele vai ficar aqui. Então, ele vindo com o corpo para frente, ó, ele vai apoiar o braço dele na perna dele e isso dá uma naturalidade também para você fazer a foto, tá? Então, vamos lá. Aí. Cuidado para não cortar a mão, tá? Da pessoa, quando você está fazendo a foto, para o frame não ficar cortado ali. Isso. E dentro dessa mesma foto, o que você pode fazer? Mudar o olhar dele. Ele estava agora olhando para a câmera. Eu posso falar para ele olhar numa direção que não seja diretamente para a lente. Isso vai dar aquela ideia de ir pensando, de ir raciocinando em alguma coisa, certo? Então, ou o pensador, tá? Que é a famosa escultura. Você pode olhar mais ou menos na direção aqui do pedestal, ó. Isso. Tá? E olha só a diferença. Quando ele olha para o pedestal, eu vou pedir para ele olhar para o pedestal de novo, mas antes de dar o clique eu vou pedir para ele trazer o olhar para mim. Você vai ver como muda o estilo da foto. Olha de novo o pedestal como você olhou, e aí traz o olhar só aqui para mim. Isso, boa. Tá? Por que isso? Traz naturalidade e em uma pose que estava ali agora, eu consegui já tirar 3 fotos, certo? Então, recapitulando, trabalhar um relógio, se a pessoa tiver com botões, alguma coisa assim, trabalha com essa pose. Trabalhar com o braço cruzado, para dar aquela ideia de empoderamento ali. E agora a gente consegue trabalhar com um banquinho, fazendo variações também. Você viu que eu fiz uma, só de transformar o olhar em outra, a gente já tem uma terceira pose para você começar a trabalhar aí também. Quarta pose que eu vou te mostrar, vamos agora para um acessório. Pode ser um tablet, pode ser um celular, seja lá o que for. Lembra, é um ensaio corporativo. Todo mundo hoje em dia trabalha nos negócios com celular, com laptop, seja lá um tablet, seja lá o que for. Então, se o cliente tiver, ou se você tiver alguma coisa aí no seu espaço, você vai trabalhar com ele também, certo? Mas, de novo, estou trabalhando com a mentalidade de um homem de negócio. Então, o que ele vai estar fazendo? Ele vai simular primeiro de estar respondendo um e-mail, respondendo uma mensagem ali no tablet, e aí ele vai fazer o olhar exatamente ali. E aí a gente vai trabalhar variações em cima dessa mesma construção da pose, mudando o olhar, mudando posição. Você vai ver como você já consegue, nessa quarta opção de pose, tirar várias coisas para suas ideias do ensaio corporativo. Então vamos lá, André, você vai pegar ele como se você tivesse, naturalmente, imagina que como você pegaria um tablet para responder um e-mail de alguém que você está recebendo ali, tá? E aí você pode olhar para o tablet mesmo, não, como se estivesse respondendo mesmo. Isso. Uma coisa importante que você tem que ficar de olho é que eu fiz a foto aqui e vi o quê? O André ele olhou mais para baixo, mas isso é o natural, eu não vou falar para ele fingir e trazer para cá. Eu, como fotógrafo, vou me posicionar num ângulo diferente para pegar o rosto dele um pouco mais, tá? Pode fazer de novo, André. Isso. Isso, ó. Então você vê que eu consigo pegar o rosto dele agora muito mais do que anteriormente. Principalmente pro André ter barba e tá com a camisa preta, a hora que eu peguei o ângulo de cima, juntou tudo numa coisa só. E aí não fica interessante, tá? Mesma pose agora, só que eu vou falar para ele olhar para mim. Então, finge que você está escrevendo,
e olha aqui na câmera. Isso. Maravilha. Não tem um tablet, não dá para trabalhar com tablet, vamos fazer com o celular, dá para você trabalhar também. Então, deixa ali com o nosso Danton Monteiro o tablet, pega o celular, mesma ideia. Primeiro, vai estar respondendo uma mensagem, por exemplo, de negócios ali, e naturalmente, do jeito que ele pegar o celular, e até você pode falar para o seu cliente, vê se não tem uma mensagem aí no WhatsApp que você precisa responder agora, e deixa a pessoa responder, tá? Porque vai ser o mais natural ainda para ela criar a pose, ó. Ah, perfeito, e agora eu só vou pedir de novo, variação. Olha para mim enquanto você mexe no celular. Muito bom. Com o celular em mão, o que tem também? Raramente, mas acontece, ligação, tá? Então, vai fingir que está fazendo uma ligação ali, atendendo uma ligação de negócios, tá? Eu não estou me importando com a outra mão dele, porque eu estou pegando um ângulo mais dele com o celular. Mas se eu fosse falar para ele trabalhar aquela mão, seria o quê? Não coloca a mão no bolso, certo? Os dedos no bolso, para não sumir com os dedos. Coloca o dedão somente, para que fique repousada o braço, tá? Não pode fazer de novo, André, como se estivesse na ligação, e põe o dedão dentro do seu bolso aqui, só para ficar mais à vontade. E aí agora eu vou colocar a mão, isso. E agora dá uma olhada como se você estivesse conversando com alguém, mas sem prestar atenção no ensaio. Maravilha. E fazer uma junção só agora para você aqui, variação com o celular, que seria o quê? A gente fez aquele braço cruzado, o que ele pode fazer agora é, com o celular na mão, cruzar o braço e ficar aqui com o celular, como se estivesse posando mesmo para foto, tá? Agora é propositalmente. Então você vai só cruzar aqui, André, ficar à vontade, isso, e só, você não vai estar olhando pro celular, você vai estar tirando foto mesmo, com o celular meio aqui assim, ó. Tá? Pode tirar o celular mesmo assim e trazer ele mais aqui pra você, ó. Tipo, ó, pode segurar normal, mas assim, você não tá olhando pro celular, você tá tirando uma foto com o celular na mão. Isso. Aê. Boa. Isso. Tá? Então, cara, poses com o celular, com o tablet, tudo pra você criar aí você pode criar 1000 variações sentado, em pé, misturar tudo que eu te passei dessas 4 até agora e criando novas poses para o seu ensaio corporativo, certo? Uma outra coisa que remete muito ao mundo do negócio é uma cadeira, né? Mais poder ali, mostrando, mas você não tem aí também, sem problema nenhum. Você pode usar uma cadeira que você tenha disponível aí para você, que como a gente tem aqui, a gente vai aproveitar a cadeira para fazer essa foto, certo? Então, estamos posicionando ali a cadeira e o André vai sentar ali. Só que ele não vai sentar de novo, não está na praia, ele não está à vontade esperando o dia acabar. Não, ele está posando para uma foto. Então, ele não vai sentar de frente para a foto. Lembra? Sempre girando, o olhar continua, mas o corpo vai ficar de lado, tá bom? Então, ele vai sentar ali normal, vai girar e sempre o pé evita de ficar tudo na mesma linha, tá? Então, por mais que ele esteja sentado, um pé ele pode trazer no apoio da cadeira e o outro deixar mais esticado, certo? Então, sempre deslocando o pé e nunca sentado na cadeira, certo? Fica sempre esperto se o seu cliente não está fazendo isso. É sempre com a coluna mais ereta para passar essa ideia um pouco mais de homem de negócio, tá? Então, vamos lá. Isso aí, seu André, pode ficar assim. Isso. Maravilha. Pode trazer o olhar para mim agora, como se estivesse trabalhando aí no celular. Isso, perfeito. Tá? Essa pose, ela passa ali o homem de negócio, mas se você quiser aquela coisa um pouco mais, digamos, provocativa na foto, tá? O que você vai pedir para a pessoa fazer? Ele vai trazer esse joelho que está mais para frente, um pouco mais para trás, e ele vai trazer o corpo projetado aqui para mim, tá? Então quem está olhando a foto, você vai ver que parece que ele está meio que indo em direção à pessoa, então fica uma coisa um pouco mais provocativa. E uma coisa que eu esqueci, não esqueça aí baixar a luz, tá? Porque ele está sentado, então a gente traz a luz para baixo, certo? Então agora, pode apoiar aqui assim, André, pode trazer um pouco mais o corpo aqui para mim mesmo. Isso, boa. E agora a gente faz uma variação de olhar. Do jeito que ele está me olhando, eu só vou pedir para ele olhar diretamente aqui para a luz, ó. Que já faz uma outra coisa. Certo? Aquele braço de lá você pode tirar e apoiar na sua perna aqui mesmo, né? Não, o cotovelo mesmo, tirar aqui do apoio e trazer isso. Pode vir exatamente aqui, ó. E deixa ela solta mesmo. Isso, exatamente isso. Maravilha. Para passar uma coisa de um pouco mais de naturalidade também.
certo? Então, colocou sentado a pessoa, você vê que a diferença que faz entre o banquinho que a gente sentou, você pode falar, Pedro, mas você sentou no banquinho. Sim, mas agora é completamente diferente, você vê o comportamento do corpo dele muda completamente e dá um aspecto muito melhor. Se você trabalha bastante com esse ensaio corporativo, é legal até você investir numa cadeira um pouco mais executiva para disponibilizar para os ensaios do seu cliente aí também. E agora para a nossa última posição, a sexta dica aí para você trabalhar, de novo, não congela posição na sua cabeça que ninguém é uma máquina, tá? Outros clientes vão ter comportamentos diferentes, então trabalha em cima da ideia e vai desenvolvendo. Então, pegamos uma mesa nossa aqui, ó, sentado, computador ali na mão. Primeira coisa, vai fingir ali estar trabalhando, né? Por mais que o André esteja realmente nesse momento trabalhando, mas a pessoa vai pelo menos fingir ali que está trabalhando e a gente vai fazer umas fotos. Então trouxemos a luz aqui, tá? Vou ter que fazer um ajustezinho só para encaixar aqui. Eu só vou testar a iluminação primeiro, para ver se não mudou nada de luz aqui, né? Espera aí. Aí ficou um pouco mais escuro, então eu vou só diminuir um pouquinho a potência aqui, tá? Só para não ficar muito forte a luz. Então eu estava 1/8, vamos para 16 e reduzir um pouquinho aqui que já vai clarear mais. Aí, perfeito, foi muita velocidade. Maravilha, tá? Você vê, ajusta primeiro para depois sair clicando. Então agora do jeito que ele está ali, não vou fazer uma foto de cima para baixo, senão eu reduzo a pessoa. Então a direção também não é só a pessoa, mas o seu posicionamento também. Então eu vou abaixar aqui e fazer a composição. Opa. Não foi a luz. Agora sim. Ele só baixou um pouco que eu subi ele. Aí. Isso. Beleza, André. Agora você olha aqui pra mim, finge que você tá digitando mesmo, mas você pode olhar aqui pra mim. Aí, boa. Show de bola. Agora você vai deixar a sua mão direita onde tá, a outra você só vai trazer em cima dela aqui mesmo e trazer o corpo um pouco mais pra cima. Isso, exatamente isso. Boa, homem de negócios. Opa, não disparou. Agora sim. Eu vou só fazer uma variação mais aqui, com um ângulo diferente. Tá? E como o laptop está fazendo parte ali do cenário, tá? O que eu vou falar para ele fazer? Ele dá uma segurada na tampa como se fosse fechar para a outra mão dele aparecer, certo? Então, porque eu tô vendo essa mão aqui o tempo todo, a mão direita dele, mas a mão esquerda não. Então, com a mão esquerda, né, você vai pegar como se fosse fechar ele, mas é só segurar aqui em cima. Ó. Isso, exatamente. Aí, pode olhar de novo para a tela. Isso. E agora olhar para mim de novo. Aí, boa. Tá? Então, você vê, mesma cadeira que a gente estava trabalhando, mesmo laptop, quantas posições você vai criar. Então agora eu não quero mais saber aí de você não saber fazer retratos corporativos, hein? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui no comentário e logo mais outro vídeo aqui na F-Stop para você desenvolver ainda mais a sua fotografia.